Olá, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amados, hoje quero falar um pouco sobre Agostinho de Hipona. Mas antes de prosseguirmos com o vídeo, gostaria muito de convidar você, que ainda não for inscrito aqui no canal, a se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário, antes, durante ou depois do vídeo, pois fazendo isso você me ajuda em muito, tanto ao nosso canal a crescer, quanto na divulgação do vídeo. Amados, como falei, hoje quero falar um pouco sobre Agostinho de Hipona, o doutor da graça. Sim, amados, muitas vezes pensamos ser Calvino o organizador das doutrinas da graça. Atribuímos aos reformadores, de modo geral, os ensinos comumente chamados de reformados, como se tais ensinos fora inventado pelos reformadores. É claro que os reformadores expandiram muito os ensinos, mas as bases de tais ensinos já eram vistas muitos séculos atrás no ensino dos chamados pais da igreja. Dentre esses pais se encontra Agostinho de Hipona, notavelmente conhecido como o precursor das ideias da reforma. Quero falar um pouco sobre o nascimento de Agostinho. Seu nome é Aurélio Augustinho, conhecido popularmente como Agostinho de Hipona, devido à cidade de seu ministério, Hipona. Nasceu no dia 13 de novembro de 354, na província romana de Tagaste, uma cidade importante no norte da África. Agostinho era filho de Patrício, um africano romanizado, oficial romano do escalão inferior e um seguidor das deidades romanas tradicionais, mas se converteu ao cristianismo no final da sua morte, fazendo-se batizar no leito de morte. Sua mãe chama-se Mônica, a qual era uma mulher cristã muito piedosa, a quem Agostinho atribuiu grande crédito por sua fé, por suas constantes orações em seu favor e instruções nas escrituras durante os anos de sua formação. Agostinho, amados, era o primogênito entre 3 irmãos. Agostinho herdou do pai o temperamento sensual e impetuoso, e da mãe herdou a ternura e a tendência para a contemplação mística. Desde a infância, Agostinho já demonstrava aptidão para a filosofia. Os pais de Agostinho acreditavam que a chave para o futuro de Agostinho era a educação, e eles fizeram sacrifícios financeiros para permitir que ele estudasse. Seu pai queria fazer do filho um retórico, isto é, um professor de letras e eloquente. Na época, esse era o caminho normal para atingir os postos mais honrosos e lucrativos da vida. Assim, em 365, com 11 anos, Agostinho foi enviado para aprender gramática e retórica. Agostinho dedicou-se aos estudos dos clássicos latinos. Entretanto, no verão de 369, devido aos problemas financeiros da família, foi obrigado a voltar para casa, onde permaneceu por um ano. Período marcado pela devassidão. Graças à ajuda do rico conhecido romaniano, em 370, Agostinho retoma os estudos e vai a Cartago para estudar retórica e artes liberais. A conversão de Agostinho. Antes da sua conversão, Agostinho levava uma vida voltada aos prazeres do mundo. Aos 17 anos, tomou para si uma concubina com que teve seu único filho aos 20 anos, chamado Adeodato, que morreu muito jovem. Ele ficou com ela durante 15 anos, mas nunca chegou a se casar com ela. Ele a abandonou depois e nunca mencionou seu nome. Muito do relato da vida de Agostinho pode ser encontrado no livro escrito por ele mesmo, intitulado como Confissões, uma obra de profundo teor teológico e filosófico. Todavia, trata-se de uma obra produzida em oração. Ao escrever para Deus, Agostinho faz confissões de sua vida passada e louva a Deus pela sua vida presente, sua conversão. Assim, a conversão de Agostinho pode ser descrita como um ato de peregrinação, isto é, embora sua mãe o tenha ensinado desde criança as verdades da fé cristã, ele as considerava irracionais. E desde então Agostinho passou 32 anos de sua vida à busca da verdade e dominado
pela promiscuidade. Desde jovem, Agostinho já mostrava um anseio extraordinário por conhecimento. R.C. Sproul nos informa que, depois de ter lido Cícero com a idade de 19 anos, Agostinho consagrou sua vida à busca da verdade. Conforme Gordon, sua atividade intelectual começou com o problema do mal. Achava-se impossível crer que um Deus bom pudesse ser a única causa final deste mundo na qual há tanta miséria. Foi nessas inquietações que Agostinho uniu-se a um sistema religioso e filosófico conhecido como maniqueísmo. Depois de 9 anos aliado a esse grupo, nos finais dos seus 20 anos, Agostinho se apartou do maniqueísmo. Carregava sérias questões que até o mais versado no maniqueísmo não podia lhe responder satisfatoriamente. Rejeitou o dualismo pregado pelos maniqueístas e passou então a aceitar o ceticismo da Academia de Roma. Mudança essa que ele relata na Confissões. Sobre o abandono também desse grupo, Justo Gonzalez nos dá um relato de como Agostinho abandonara o ceticismo e superou as duas questões que o faziam resistir à fé cristã, por meio da leitura dos trabalhos daqueles a quem ele chamou platonistas. Agostinho foi não somente retirado do ceticismo, mas foram superados os dois principais obstáculos que se interpunhavam no caminho de sua aceitação intelectual da fé cristã: a natureza incorpórea de Deus e a existência do mal. Para que Agostinho abraçasse a fé cristã, e isso, é claro, com uma grande ajuda de Ambrósio, bispo de Milão, o relato de como se deu sua conversão, ele mesmo escreveu nas Confissões: por quanto tempo direi ainda, amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não por fim agora a minha indignidade? Assim falava e chorava, oprimido pelas mais amargas dor do coração. Eis que de repente ouço uma voz vinda da casa da vizinha. Parecia de um menino ou menina repetindo continuamente uma canção: toma e lê, toma e lê. Reprimi o pranto e levantei-me. A única interpretação possível para mim era de uma ordem divina para abrir o livro e ler as primeiras letras que encontrasse. Peguei-o e abri e li em silêncio o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Não em orgia e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procurei satisfazer os desejos da carne. Não quis ler mais, nem era necessário. Mal terminara a leitura dessa frase, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. Daí em diante, Agostinho passou a se dedicar aos estudos não só da filosofia, mas também das escrituras, o que fez dele, nas palavras de Sproul, o maior filósofo teólogo cristão do primeiro milênio e talvez de toda a era cristã. O ministério de Agostinho e a sua ordenação. Em 388, Agostinho deixou Roma, lugar onde buscou sobrevivência por meio da docência, a fim de se mudar em Tagaste e realizar o sonho de fundar uma comunidade de oração e contemplação. Depois ele se muda para a Hipona e funda um monastério. Em 491, na cidade de Hipona, o bispo Valério, já avançado em idade, tinha necessidade de um padre que poderia o auxiliar no ministério da pregação. Quando ele manifestou isso numa assembleia da igreja, o povo de imediato e em uma só voz aclamou por Agostinho. Agostinho bispo. Agostinho negou chorando, mas a igreja insistiu e a sua ordenação estava decidida. 4 anos depois, Agostinho é ordenado bispo e em 396, aos 42 anos de idade, sucede a Valério na liderança da diocese de Hipona após a morte deste. A despeito do novo cargo, Agostinho continuou com seu estilo de vida monástica enquanto servia como um padre e bispo. Conforme Franklin Ferreira pontua, o mosteiro que ele fundou acabou por se tornar um seminário de ministros e bispo para toda a África. Nos próximos 34 anos, Agostinho se dedicou integralmente não somente à comunidade cristã de Hipona, mas também à Igreja da África Romana e Ocidental. Os anos de Agostinho se passaram em atividades incansáveis, ministérios e publicações de livros dogmáticos, morais, exegéticos, pastorais e outros. Sobre isso, Joseph
escreveu: Agostinho foi um bispo exemplar no seu incansável compromisso pastoral. Pregava várias vezes por semana aos seus fiéis. Apoiava os pobres e os órfãos, clero e da organização de mosteiros femininos e masculinos. Agostinho produziu vastas obras, muitas delas escritas na madrugada, devido às suas constantes insônias e devido à sua saúde precária. Ele mesmo enumerava em sua obra Retractiones 117 tratados, livros em 232 volumes, cerca de 500 sermões e mais de 250 cartas. Dentre elas, as mais conhecidas são Confissões, que é uma autobiografia, A Cidade de Deus, onde formulou uma filosofia teológica da história, da Trindade, da doutrina cristã, e Retratações. As controvérsias teológicas de Agostinho foram contra o maniqueísmo. Contra essa seita, ele defendeu a dignidade da igreja e seu direito exaustivo de se chamar Igreja de Cristo. Defendeu o Antigo Testamento como preparação para o Novo, tendo Cristo como a ligação entre ambas. Também combateu o dualismo desta seita, defendendo que a criação é uma obra boa e que o mal é a corrupção do bem e o resultado do seu mau uso do livre-arbítrio do homem. Contra o donatismo, contra o cisma deste grupo na igreja, Agostinho defendeu a unidade da igreja e elaborou sua teologia dos sacramentos e da igreja, defendendo que a graça sacramental age por si mesma, isto é, ex opere, operato, em virtude do próprio ato, sendo irrelevantes as condições espirituais do ministro. Contra o pelagianismo, contra essa heresia, Agostinho defendeu a escravidão da vontade, depravação total, e a eleição livre e incondicional de Deus como causa da salvação humana, a predestinação. Contra o arianismo, contra essa heresia, Agostinho defendeu que a divindade como sendo um único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, a influência de Agostinho, podemos ver. Agostinho veio a falecer aos 28 de agosto de 430, com seus 76 anos. E admirável ver como em várias áreas da teologia cristã tem as mãos desse teólogo africano. Não seria um exagero afirmar que após Agostinho toda teologia é uma nota de rodapé do seu pensamento. Isso porque Agostinho é o pai que mais influenciou o pensamento cristão até a modernidade. Não podemos ignorar os erros teológicos de Agostinho, mas tais erros não nos ofuscam o significado de sua obra para a igreja. A escrever sobre a influência de Agostinho, o Dr. Jair de Almeida afirma: todos os reformadores são devedores a Agostinho. Isso pode ser visto, por exemplo, na virada do século XIX para XX, quando os adjetivos agostinianos e calvinistas eram usados de forma intercambiáveis, ou seja, os reformadores eram vistos apenas como augustínios redivivos. Amados, espero que você tenha gostado do vídeo e esse papo sobre Agostinho de Hipona, esse grande homem que nos ajudou muito na teologia cristã e nos ajudou muito a sermos e termos esses conteúdos com relação à fé cristã. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.